Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, para iniciação de número 191. Estamos perto do número 200, né, professor? Exatamente. Boa noite. Vamos chegando lá, mais 9 vezes. Daqui a pouco é o número 200. É com você, Gilberto. Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos ao vivo, projeto de iniciação, 20 e 40 e pouquinhos da noite. Estamos aí ao vivo para mais um programa, como o Carlos falou, programa de número 91. Vamos para mais uma etapa do nosso projeto. Boa noite. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos, né, que estão aí, todos os irmãos que estão nos dando a honra da sua presença aqui, né, no nosso encontro. Né? E vamos começar um novo encontro. Sejam todos bem-vindos, né? E vamos, então, começar o encontro de 191, né? O fundamento do projeto de iniciação. Né? Devemos dizer que esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. A base, como sempre afirmamos, né? A base são duas bases fundamentais. Né? Os ensinamentos que nós temos da mestra Helena Petrol Blavatsky, pelo seu trabalho, e os ensinamentos dados pelo nosso querido mestre e professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, nós temos aí, esses são os fundamentos. Né? O objetivo do encontro é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. O encontro visa também a propiciar ao participante que já esteja no caminho da iniciação a possibilidade de repensar tudo aquilo que foi aprendido e receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria iniciática. Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI, início da Era de Aquários. Sempre lembrando que o nosso mestre, em seus ensinamentos, ele sempre nos passou esse conhecimento transcendental, que o Brasil é o berço da nova civilização. Né? Ou seja, pátria do Avatara Maitreya, né? E isso aí é uma grandiosidade muito grande para a nação. Né? Então, aqui o Brasil tem uma enorme responsabilidade com relação ao início da nova civilização, que o nosso mestre indica para o ano 3005. Mas, durante o terceiro milênio, isso vai se desenvolvendo paulatinamente para o desenvolvimento dessa nova civilização. Muito bem. Devemos dizer que o projeto mais importante que um ser humano tem na face da Terra é o seu projeto de iniciação, seu autoconhecimento. Né? Então, agora, para realizar esse projeto de iniciação, é necessário que a pessoa se filie a uma escola iniciática. Isso é muito importante. Isso os mestres nos afirmam isso. Né? Então, a pessoa pode escolher a escola que mais lhe agradar, mas, de nossa parte, nós convidamos as pessoas a virem fazer o seu curso de iniciação, né, de autoconhecimento na Sociedade Brasileira de Eubiose. Não é verdade? A pessoa pode perguntar, Sociedade Brasileira de Eubiose, como é que eu posso me inscrever? Muito simples. Vai na internet, né, utiliza um instrumento de busca, uma ferramenta de busca, né, e clica lá, Sociedade Brasileira de Eubiose. Vai aparecer o link, né, da sociedade. Né? Então, a pessoa vai ver a informação sobre a Sociedade Brasileira de Eubiose. Né? E nessa informação da sociedade vai aparecer justamente, tem muitas informações, né, nessa informação da eubiose, e ela pode obter, então, pode ter a possibilidade de entrar em contato com um dos departamentos da eubiose. Existem muitos departamentos no Brasil, né, em muitas cidades, e também no exterior. Então, a pessoa entra, tem um botãozinho lá, que dá entrada para esse contato com
os departamentos. Né? Então, a pessoa vai receber uma pergunta. É perguntado para a pessoa o nome da pessoa e a cidade onde mora. Então, é necessário dar o nome e a cidade. Imediatamente, há uma resposta da eubiose através da internet, né? Dizendo, desse site, né? O site vai responder para a pessoa o departamento mais próximo à sua cidade. Então, ela pode, se for... pode coincidir que a pessoa more na própria cidade onde tem um departamento, né? Ou então more perto, uma cidade que seja perto desse departamento, ela possa se locomover. Então, ela entra em contato com o departamento, nessa informação tem o número, o telefone, tem o e-mail, o site, o endereço, pronto, tudo as informações necessárias para que a pessoa entre em contato com o departamento. A pessoa entra em contato com o departamento e faz a sua inscrição para fazer o primeiro grau, que chama-se grau peregrino. É o primeiro grau de entrada, grau peregrino. É o seu primeiro grau. Depois existem mais 4 graus, totalizando 5 graus. Totalizando 5 graus, a pessoa tem o direito de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, isso aí, a gente chama assim, torna-se membro da série interna. Isso é uma maneira de dizer na eubiose. Torna-se membro da série interna. Né? Aí, participando da eubiose como membro efetivo, ela pode assistir todas as palestras internas e externas, pode assistir todas as atividades da eubiose, internas e externas, uma coisa muito importante, pode participar da ritualística, né? Uma ritualística muito importante para o desenvolvimento do seu interno, né? E mais do que nunca, tem uma outra possibilidade enorme. Acho que a maior possibilidade, o maior presente que uma pessoa pode receber, ela pode ler as revelações do professor Henrique José de Souza, chamado Cartas Revelação. Então, é enorme. Né? São milhares e milhares de páginas que a pessoa tem à disposição para ler, estudar, refletir e assim por diante. Aí está, então, o convite que nós fazemos para as pessoas que queiram seguir o seu estudo, fazer o seu estudo de autoconhecimento, de iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose. Agora, pode ser que a pessoa não tenha um departamento na sua cidade e ela more distante da sociedade, do departamento, ficando difícil a sua locomoção. Então, nesse caso, há uma solução. É o EAD, o ensino à distância. Então, ela se inscreve, entra em contato com o departamento, se inscreve para receber as aulas através do ensino à distância. Então, ela recebe como? Pela internet. Pronto, aí está resolvido. Ela vai recebendo o seu ensinamento pela internet. Né? Aí o departamento vai dar todas as informações necessárias, né? E o que ela deve fazer, como deve fazer, tudo, né? Para se adequar justamente ao segmento do curso peregrino, inicialmente, e dos outros graus também. Né? Muito bem? Aí está, então, essa informação que eu queria dar inicialmente. Muito bem. Então, nós vamos continuar aqui os nossos estudos baseados nos ensinamentos do professor Henrique José de Souza. Isso é muito importante deixar bem definido isso. Lá no encontro passado, nós havíamos falado sobre ocultismo e magia. Vamos dar um prosseguimento para esse estudo, né? Através dos ensinamentos do professor Henrique José de Souza. Então, vamos aqui fazer vamos nos reconectar com esse conhecimento e seguir adiante. Né? Muito bem. Ocultismo, segundo o professor, ocultismo não é magia. Ocultismo não é magia, e muito menos mágica. É relativamente fácil aprender o emprego dos sortilégios e métodos de se servir das forças mais sutis, embora materiais da natureza física, os poderes da alma animal, poderes psíquicos ou de psique, alma, etc. Pois a alma animal não deixa de ser pleonasmo. Melhor seria, pois, dizer alma humana, eu inferior, etc. São rapidamente despertados. As forças que seu amor, seu ódio, suas paixões podem movimentar ou pôr em atividade são prontamente desenvolvidas. E representa feitiçaria, magia involutiva, visto ser o fim objetivo que define a espécie da magia, se para o bem
magia branca, se para o mal, magia negra ou magia involutiva. Aí, então, é claro, quando o indivíduo tem algum determinado conhecimento, ele pode realizar magia, ele pode, evidentemente, fazer isso para o mal. Isso não é aconselhável. A magia, tudo que fizermos deve ser para o bem, e a magia, inclusive. Né? Mas é claro que isso aí ele vai pagar um karma pesado por isso, né? Por usar a magia, e normalmente quem usa magia não evolutiva ou negra, ela faz em detrimento dos outros seus semelhantes. Né? Então isso aí não é aconselhável. Né? A pessoa responde um karma pesado. Né? Tanto é que, por isso que se fala ocultismo, né? Porque os mestres nos passam os ensinamentos de acordo com as nossas possibilidades de entendimento. Não é verdade? É por isso que existem as escolas ocultas. Por exemplo, a Sociedade Brasileira de Eubiose é uma sociedade oculta, mas não é uma sociedade secreta. Não é uma sociedade secreta. Ela tem endereço, né? Tem tudo. As pessoas passam na frente, tem uma placa lá avisando, né? Uma placa dizendo Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, não é uma sociedade secreta, é uma sociedade oculta. Agora, por que oculta? Né? Por que chama oculta? Justamente por esse detalhe, porque os ensinamentos são dados justamente progressivamente e na medida em que a pessoa estiver pronta para isso. É por isso que é necessário que a pessoa se prontifique a fazer os cursos e tem que se submeter a determinados rigores para essa finalidade. Né? O primeiro rigor, que não é da eubiose, é um rigor desde a antiguidade, é o juramento. Fazer um juramento para não usar aqueles conhecimentos para o malefício da humanidade, dos seus semelhantes. Né? Aliás, isso aí era uma prática constante lá no Egito, no Antigo Egito, na Índia, etc. No Egito, por exemplo, mesmo nas profissões, quando o indivíduo tinha uma profissão, um mestre, e passava aquele conhecimento para um discípulo de uma profissão, né? Podia ser lidar com a pedra ou com a madeira, etc., o discípulo tinha que prestar um juramento. No Egito era assim, tinha que prestar um juramento para utilizar aquilo de forma benéfica para os seus semelhantes. Então, isso aí é muito antigo. Pode-se ver que muitas profissões, um exemplo, muitas profissões, quando o indivíduo vai receber o diploma, ele tem que fazer um juramento. O médico é assim. Quando o indivíduo vai receber o diploma, ele tem que necessariamente fazer um juramento, o juramento de Hipócrates, que foi o fundador da medicina, o juramento de Hipócrates. Ou seja, se dispondo a usar aquele conhecimento para o benefício da humanidade. Eu sou farmacêutico formado, né, na USP, eu também, no momento de que eu recebi o diploma, eu tive que fazer um juramento para usar o conhecimento que eu recebi para o bem da humanidade. E assim, muito mais ainda relativamente à magia. Né? É por isso que o próprio Jesus o Cristo, ele não concordou com os discípulos para espalhar o conhecimento à torta e direito. Não é assim. Não. Ele disse não. Os discípulos não deviam passar esses conhecimentos para todos. Ele se referia ao seguinte, que eles deviam passar o conhecimento, como ele fazia, para os membros da casa de Israel, porque eles tinham consciência e condições de entender, e não entenderam. Veja bem, olha, eles tinham condição de entender a Bíblia, o processo da reencarnação, eles vieram de uma reencarnação passada, da Atlântida, eles tinham condições de entender, e não entenderam. Não é verdade? Então, por isso que Jesus, aliás, o próprio Jesus falou isso, né? Disse para os discípulos assim, não atireis pérolas aos porcos. Isso é uma imagem figurada de Jesus, mas que corresponde à realidade. Não atireis pérolas aos porcos. Por quê? O animal, né, que não tem condições mental para entender, vai jogar aquele conhecimento o quê? Na lama, na verdade. E o indivíduo que não está preparado, ele pode pegar aquele conhecimento e jogar na lama, usar em atitudes não humanitárias. Então, esse é o princípio da escola de iniciação. Ou fazer o juramento para utilizar aqueles conhecimentos em prol da humanidade. É claro que, veja bem, esse juramento o indivíduo faz diante dele mesmo, para ele mesmo.
É claro que, se ele quebrar esse juramento, ele vai responder karmicamente por isso. O juramento não é a segurança de que ele vai fazer tudo direito. Não. O juramento é uma postura do indivíduo, ele faz o juramento diante dele e diante do rei do mundo para utilizar tudo para o bem da humanidade. Se ele não utilizar, ele vai responder karmicamente por isso. Então, mas o juramento foi feito. E o karma vem inevitavelmente. Muito bem? É bom a gente entender bem isso. Então, não é possível fazer uso de forças espirituais desde que exista no operador a menor parcela de egoísmo. O indivíduo que é egoísta, só pensa nele mesmo, realmente ele não tem condições de usar as forças espirituais da magia para o bem dos outros, né? Então, de fato, todos os praticantes daquela espécie de magia só têm em mira o seu próprio interesse, serem felizes nos amores, no jogo, na obtenção de favores, etc., raramente se preocupando em favorecer o próximo. Aí realmente é o precipício. A pessoa está se jogando no abismo, né? Se ela utilizar aquele conhecimento que ela tem para usar em benefício da humanidade e usar para o seu benefício próprio, através do egoísmo, né? Então, realmente, isso aí, através do ódio, né, também, né? Então, ela cava o seu próprio... estabelece um destino kármico muito severo para ela, né? Muito bem? Se o objetivo não estiver isento do menor vislumbre de impureza, poderá concorrer para que a força espiritual se transforme em psíquica, que, agindo no plano astral, ocasionará funestos resultados. Então, o mau uso desses conhecimentos provoca resultados terríveis para aquele que usou erradamente esses conhecimentos. Então, é por isso que a pessoa tem que ter ciência disso, né? Os poderes e as forças da natureza animal tanto podem ser empregadas pelo homem egoísta e vingativo, como pelo altruísta e magnânimo. Essas forças estão aí. O indivíduo pode desenvolver uma capacidade para usar essas forças de maneira errada. Agora, o certo não, o certo é desenvolver a capacidade de usar essas forças, mas usá-las de maneira correta, através do amor, do altruísmo, da bondade, né? Os poderes e as forças do espírito se prestam àqueles cujo coração está repleto de pureza. É isso que se chama magia divina. Então, quando o indivíduo realiza a magia divina, então isso indica que o seu coração está repleto de pureza. Isso é muito importante. É muito importante isso, né? Que o indivíduo, quando tem a possibilidade de usar a magia, o seu coração esteja cheio de pureza, para que ele possa realizar essa magia de maneira magnânima. Isso é muito importante. Muito bem? É um assunto muito importante para todos aqueles que estão entrando na escola de iniciação, né? É por isso que existem as escolas ocultas. Não é verdade? Uma vez eu estava lendo um livro, né? Então o autor falou o seguinte: olha só, o autor falou assim: na Suécia existe uma escola secreta. Então eu disse assim, mas não é secreta. Se ele sabe da existência dessa escola secreta, está dizendo que ela existe, está publicando isso no livro, então ela não é secreta. Ele não entendeu. Ela não é secreta, é oculta. Oculta. Aliás, devemos dizer o seguinte, vamos falar o seguinte: não existe o segredo no universo. Não existe nada de secreto no universo. Vamos dizer, não existe nada de secreto no universo. Tanto que o governo do planeta Terra, né, o ser que dirige, né, os destinos da Terra e comanda, chama-se governo oculto do mundo. Governo oculto. Não é governo secreto do mundo, é governo oculto do mundo. Ele é oculto aos olhos daqueles que não têm possibilidade de ver. O Jesus falou, né? Quem tiver olhos, que ouça. Quem tiver ouvidos, que ouça. Não, quem tiver olhos, me errei. Ele falou assim, quem tiver olhos, que veja. Quem tiver ouvidos, que ouça. Na verdade, justamente batendo nesse ponto, né? É preciso saber ouvir e saber ver. E, normalmente, a pessoa tem um estágio pleno de entendimento que ela consegue ver as coisas. E no outro que não atingiu esse estágio, não consegue ver as coisas. Então, é por isso que as escolas iniciáticas são escolas ocultas, do ocultismo. Não por serem secretas, mas por ter esse véu.
que a separa do público em geral, por questão de segurança. Segurança, né? Isso é muito importante esse entendimento. Muito bem? Muito bem. Então, nós vamos ver aqui ao que, com referência a Siddhartha Gautama. Né? Já dizia Gautama, Siddhartha Gautama, o Buda, luta, em primeiro lugar, pelos de teu sangue e da tua raça. Guarda os teus siddhis, poderes psíquicos, para a tua vida futura. Isso. Então, veja bem, Siddhartha Gautama já dizia isso. Guarda os teus siddhis para uma vida futura. Siddhis o que é o siddhis? São os poderes desenvolvidos justamente no estado de adeptado. No estado de adeptado, o indivíduo atinge um conhecimento super-humano, ele já deixa de ser humano, torna-se super-humano, então ele pode usar os siddhis, que é essa força, né, para o bem. Tanto que é por isso que o Buda é chamado Siddhartha Gautama. Tá? Siddhi, poderes. E Artha é 8. Né? Então, quando o indivíduo se torna um adepto, ele desenvolve 8 poderes, 8 siddhis. Nós já vimos isso numa determinada palestra. Né? O adepto desenvolve 8 siddhis, correspondente ao estágio de adeptado. É por isso que Siddhartha Gautama, o iluminado, o nome dele provém disso, Siddhartha. Siddhi, provém de Siddhi. E Artha, 8 siddhis. Né? Tudo bem? Muito importante. Muito bem. Então, ele diz, o Siddhartha diz, guarda os teus siddhis, poderes psíquicos, para a tua vida futura. O que perfeitamente demonstra as palavras que ele proferiu assim, que eu acabei de proferir, né? De lutar em primeiro lugar, pelos seus semelhantes. Este dever nos é imposto pelo próprio karma, que nos obrigou a encarnar nesta ou naquela pátria, nesta ou naquela família, de acordo com as nossas escandas ou tendências de vidas anteriores. Daí surgiu ainda a expressão. Aliás, aqui eu devo consertar não é skanda, é nidanas, né? Nidanas é tudo aquilo que a gente tem em relação com os tempos passados. Temos nidanas. Skandas são as qualidades que nós desenvolveremos para o futuro. Então, o nosso projeto de iniciação é justamente transformar nidanas em skandas. Transformar aquelas coisas negativas que nós temos em coisas positivas. Não é destruir, é transformar. Transformar o que é negativo em positivo. Então, esse é o processo da iniciação, é um processo de autotransformação. Né? Muito bem? Então, daí surgiu ainda a expressão aparentemente egoísta. Mateus, primeiro dos teus, que demonstra a necessidade de se defender, em primeiro lugar, a pátria do nosso nascimento, depois a família, e finalmente os nossos ideais. Quando valiosos, já se vê, ou que não esteja afastado da lei. Se é que os três reunidos não formam a unidade ou a base de todas as concepções ideológicas. Estes são os princípios de que, desde a fundação da nossa obra, a eubiose, né, e antes de quaisquer outros, figuram em seus estatutos. Na eubiose existem os estatutos. Existem, evidentemente, os códigos de lei. Né? Um dos códigos de lei, justamente, os 10 mandamentos agartinos, né, que norteiam justamente o comportamento do eubiota, né? Os 10 mandamentos agartinos, 10 mandamentos vindo de Agartha. E também a sociedade tem justamente um estatuto, que é justamente público, né? Registrado em cartório, tudo, né? Justamente determinando qual é a atitude que um eubiota deve ter para a execução do seu trabalho, né? E limitando aquilo que não seja característico de uma vida ampla de adepto, né? De uma pessoa bem formada espiritualmente. Então, isso é muito importante. Né? Muito bem. Então, é isso aí. Sem falar em outras especificações dignas de nota, como seja a proibição de demonstrações de poderes psíquicos, onde entra o exercício de práticas psíquicas provocada, dogmatismo religiosos, manifestações de ordem política, por seu espírito dissolvente, etc. E quanto ao que se diz respeito à formação racial,
como principal razão da existência, o combate intensivo ao analfabetismo, aos vícios e maus costumes sociais, à superstição, à mentira, ao erro, onde quer que se manifeste. Isso aí faz parte justamente do Estatuto da Sociedade Brasileira de Eubiose, que está registrado em cartório. Então, é a parte humana, né? Exercício humano. Né? Então, isso é muito importante, né? Então, nesses preceitos da eubiose, se fala em não fazer demonstrações em público, né? Veja bem, a pessoa se desenvolve poderes psíquicos, como magia, etc., ela não vai fazer demonstrações em público e ganhar dinheiro com isso. Isso é errado, né? Então, a pessoa deve manter oculta isso e usar somente nos casos específicos de absoluta necessidade. Veja bem o seguinte, olha, isso nos remete ao Evangelho. Né? Jesus fazia suas... Não, Jesus não fazia milagre. O milagre não existe. Vamos dizer assim? Vamos dizer uma base? Milagre não existe. Milagre existe na cabeça humana. Milagre não existe. Existe magia. O milagre, a gente supõe que derruba... Não segue uma lei física ou química. Não. Jesus falou assim, eu não vim desobedecer a lei, eu vim cumprir a lei. Então, não é milagre, é justamente a magia. E o mestre, Jesus, ele curava as pessoas através da magia. Né? Mas ele curava aqueles que tinham condições kármicas para isso. Ele somente curava, através da magia, aqueles que estavam em condições de serem curados. E no final da cura que ele dava, é bem específico isso no Evangelho. Jesus curava e dizia assim, olha, vá e não peques mais. E não conte para ninguém o que aconteceu. Pode ler no Evangelho. Toda a cura que ele fazia, ele dizia assim, olha, vá, não conte para ninguém. Ou como se dissesse, isso é um assunto seu. E dizia também, né, para não usar, ele dizia assim, vá e não peques mais. Isso quer dizer, vá e não faça coisas em desacordo com a lei universal, porque senão você vai ter karma. Que linguagem mais próxima de nós é cometer pecados. Cometer pecados é ter atitudes não condizentes com a lei universal. Não é verdade? Isso aí entra exatamente naquilo que eu falei, né? Os 10 mandamentos agartinos, que é justamente o ponto de partida para o desenvolvimento da raça ariana, os 10 mandamentos agartinos. Isso na eubiose, na série interna, na eubiose é estudado. Um dos pontos básicos para o estudo na eubiose, no processo do desenvolvimento do autoconhecimento do discípulo, é dado justamente e comentado e estudado os 10 mandamentos agartinos. Muito bem. Isso aí é muito... E, além disso, a eubiose combate o analfabetismo. Né? A eubiose, em muitos departamentos, existem pessoas que combatem o analfabetismo. Recebe pessoas que, às vezes, têm uma faixa de idade superior, né, ao aprendizado da escola, né, não tiveram condições de se alfabetizar, então existem pessoas que ensinam as pessoas a ler e escrever na eubiose. Né? E, evidentemente, combate aos vícios, aos maus costumes sociais também, ponto básico da eubiose, né? A superstição, a mentira e ao erro, onde quer que se manifeste. Então, veja bem que é muito rígido estes padrões da eubiose e está em estatuto registrado em cartório. Veja bem que interessante. Né? Isso para o mundo objetivo. Né? Já dissemos isso, né? Tomando como exemplo a própria vida de Yoshua. Yoshua ben Pandira, o Jesus o Cristo. Né? Ele chamava-se de Yoshua. Então, a gente pode tomar como exemplo a vida de Yoshua e de outros iluminados, até chegar à mesma Helena Petrovna Blavatsky, que no seu começo foi exigido a nossa obra a prática dos chamados fenômenos, na razão da Maya Vada, ou mesmo Maya Yoga, sem o que não poderia ser feita a separação do bom trigo e do joio. Só depois de satisfeita essa exigência foi imposta a que dizia respeito à sua verdadeira finalidade.
Blavatsky, ela era acompanhada pelos mestres. Então, tudo que ela fez, ela mesma dizia. A Blavatsky falou isso aí. Não fui eu quem fiz isso. Não fui eu que escrevi isso aí. Eu fui veículo. A HPB foi muito, muito clara nisso. Né? Ela dizia, não fui eu que escrevi todos esses livros, A Doutrina Secreta e Isis Sem Véu, não fui eu. Eu fui veículo dos mestres. Veículo dos mestres. Tanto que, numa determinada situação, muito bonita, muito, eu achei de uma coisa linda que a HPB falou, né? Que ela disse que, com relação à obra que ela trouxe dos mestres para a face da Terra, ela disse que ela teve uma única função. É como se ela tivesse juntado umas flores e ela uniu essas flores através de um laço. Colocou um laço para segurar o buquê de flores. Ela foi muito simples, muito humilde, em dizendo que ela não tinha feito nada. E é verdade isso, né? Isso é verdade para todo ser evoluído. Né? Jesus falava isso. Jesus dizia assim, não sou eu quem faz as coisas, é o Pai que faz por meu intermédio. Na verdade, nós não fazemos coisa alguma. Vamos ser sinceros? Nós não fazemos coisa alguma. É justamente a consciência divina que age por nosso intermédio e nós fazemos. Quem faz é Deus, a justiça, a lei universal. Jesus falava isso, né? Não sou eu quem faz as coisas, é o Pai que faz por meu intermédio. Ele dizia, eu e meu Pai somos um. Veja bem, uma união. Existia uma união dele com o Pai Celestial. É uma coisa, no Evangelho, é uma coisa importantíssima esse conhecimento. Né? Muito bem. Então, há essa necessidade desse preparo do aluno, né, na escola iniciática para receber os ensinamentos. Só depois de satisfeita essa exigência, com relação à HPB, né, foi imposta a que dizia respeito à sua verdadeira finalidade. A HPB teve que se submeter a essa condição, né, prestou um juramento para utilizar aquilo tudo para o benefício da humanidade. A própria Dharana, que continua sendo a instituição básica da eubiose, com o nome de Sociedade Teosófica Brasileira, anteriormente, era Dharana, depois mudou para a Sociedade Teosófica, mudança de nome motivada pelas causas expostas aqui através de HPB, tinha como subtítulo Sociedade Mental Espiritualista. Então, a primeira instituição formada pelo professor foi Dharana, Sociedade Mental Espiritualista, para demonstrar que aquelas suas primeiras credenciais ao mundo eram apenas as únicas que esse mesmo mundo exige para acreditar nesta ou naquela coisa que se apresente como caráter superior ou divino. Então a sociedade tinha base mental espiritualista, né? O perfeito domínio da mente e o perfeito conhecimento das coisas espiritualistas, o que caracterizou justamente a primeira entidade que o professor fundou, que foi Dharana. Dharana, Sociedade Mental Espiritualista. Terminada essa fase inicial da Dharana, Sociedade Mental Espiritualista, com ela se foi grande parte do elevadíssimo número de pessoas que figuravam nas fileiras de Dharana, porque os adeptos da lei do menor esforço não se preocupavam com a sua própria evolução, que exige esforços verdadeiramente super-humanos. O professor José de Souza, ele sempre teve dificuldade de arrebanhar, de trazer pessoas para lhe darem assistência, né, acompanhamento nesse processo da iniciação. Então, estão falando de magia. Não? O professor, no início do seu trabalho, ele fazia magia em público. Né? No Rio de Janeiro, ele reunia as pessoas, né? Acho que em Salvador também, reunia as pessoas num anfiteatro e realizava prodígios. Né? Todo mundo dizia que era milagre, mas era magia. Ele tinha essa capacidade, né? pelo seu desenvolvimento espiritual. Levitação, transformações várias, né? E assim por diante. Né? E as pessoas ficavam assim, grudadas no fenômeno. Né? Então, enchia de gente para ver ele realizar fenômenos. Olha só que interessante. Enchia a plateia de pessoas para verem o professor fazer prodígios, né? As tais milagres, né? Ou magia. Num determinado momento, quando tinha bastante pessoa, o professor deixou de realizar magia e passou a falar sobre espiritualidade.
sobre a verdade. No momento em que o professor Henrique de Souza começou a falar sobre as coisas do espírito e não fazer mais magia, aí o espaço se esvaziou, as pessoas foram indo embora. Sobrou poucas pessoas, não sei quantas, eu imagino 15, 20 pessoas. Sobraram 15 ou 20 pessoas. Mas era justamente a base, aqueles colaboradores que o professor necessitava para o início da sua obra do Eterno na face da Terra, naquele tempo. Então, veja bem que é por isso que a magia, mal empregada, mal feita, ela serve para atrair pessoas e não leva a lugar nenhum. Ou seja, não se pode fazer magia de forma errada para fazer espetáculos públicos. Né? Isso não é correto fazer isso. Não é correto. A magia deve ser feita para fins específicos, ligados à evolução espiritual. Né? Então, isso é muito importante. Né? Muito bem. E essa atitude que houve com o professor, de pessoas abandonando as reuniões do professor, porque ele só falava a respeito de ciência iniciática, né? Essa atitude era comentada pelos adeptos, que tanto nos referimos com uma frase importante. Não importa, pois é de qualidade que fazemos questão e não de quantidade. Isso é muito importante, né? Então, ficou valendo essa afirmação que os adeptos falam. Os adeptos falam assim, não importa a quantidade, importa a qualidade. E é evidente, algo evidente, que é uma coisa muito evidente do processo de iniciação, já vou falando aqui, uma coisa muito importante. Né? Um momentinho só, tomar um pouquinho d'água aqui. Bom, é muito importante. Nas escolas de iniciação, nós percebemos que são poucas as pessoas que procuram. São poucas as pessoas que procuram. A religião vai muita gente. Vai muita gente. Não é que seja errado, mas os níveis de entendimento é diferente. Né? A religião, assim, profana, né? Enche de pessoas, né? Milhares de pessoas. A escola iniciática são poucos. Mas isso aí tem algo de errado? Não, está certo. Ou seja, para a iniciação é necessária a qualidade, não a quantidade. Isso os adeptos, os mestres, falam isso, né? Então, não importa, pois é de qualidade que fazemos questão e não de quantidade. Verdadeiro comentário, aquela sentença, todos bem conhecida de quem? De Jesus o Cristo. Muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Pronto. Jesus falou isso, né? Muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Por quê? Muitos aparecerão, mas poucos entenderão o sentido fundamental da espiritualidade difundida pelos mestres, incluindo aí, no caso específico, Jesus o Cristo. Né? Tratava-se, porém, de uma obra de tal natureza e de tão elevados desígnios que tudo quanto contra ela se fizesse devia ser vencido. O início da obra do professor, né? Justamente em Dharana, Sociedade Mental Espiritualista, 1921, né? 24. 1921. 24. Em 21 foi a fundação espiritual da obra. Em 1924 foi a fundação material da obra. E assim não houve obstáculos, sacrifícios contra ela, que quanto contra ela se fizesse devia ser vencido. E assim não houve obstáculo, sacrifício de toda espécie, campanha de difamação, mentiras, enfim, em luta para suplantar a verdade, que não fossem magistralmente destruídas. As forças do bem acabaram, como em geral acontece, por aniquilar as forças do mal. Então, normalmente o bem sempre vence, né? O bem sempre vence. Então, agora, encarando os fenômenos psíquicos, vamos aqui ver o seguinte. Ninguém ignora o quanto mesmo Yoshua, ou seja, Yoshua Ben Pandira, Jesus, se expôs provocando tais fenômenos. Ele se expunha muito, né? Provocando tais fenômenos. Quanto a HPB, foram eles a maior razão dos seus sofrimentos. Helena Petro Blavatsky. Isso causou muitos sofrimentos para ela, a ponto de proferir aquelas memoráveis palavras: amontoai pedras, teósofos, amontoai as irmãos e boas irmãs,
e lapidai-me até a morte, por eu ter querido, com a palavra dos mestres, vos fazer felizes. HPB também, quem lê a biografia da HPB, Helena Petrovna Blavatsky, no início ela fazia magia. Ela tinha condições de fazer isso. Nas suas reuniões que ela fazia, né, em teatros, etc., né, ela fazia palestras e fazia demonstração. Uma das demonstrações que eu sei, né, que ela fazia, é muito importante, uma vez ela estava fazendo uma palestra e tinha um móvel no meio da sala, um móvel pequeno, né, muito levinho, um móvel, né, de colocar objetos. Então, ela chamou 2 homens e disse: vem os 2 aqui, levante esse móvel aqui. Aí os 2 vieram e levantaram o móvel. Levinho, né? Aí, então, o que ela fez? Os 2 voltaram ao seu lugar e ela, então, fez a magia. Ela fez lá a magia que tinha que fazer. Ela chamou novamente os 2 homens e disse: agora levante esse móvel novamente. Os 2 vieram para levantar e não conseguiram levantar. Estava pesadíssimo. Ela usou um CID, um dos CIDs que são parte dos 8 CIDs. É tornar algo extremamente pesado. Então, o CID pode ser fazer uma coisa ficar extremamente leve ou extremamente pesado. Não é verdade? Então, aí ela mostrou para a plateia, né? E ela, com certeza, ela deve ter convidado para quem quisesse vir para levantar o móvel. E ninguém conseguiu levantar. Até que ela desfez a magia e o móvel voltou ao seu peso normal. Aliás, nós podemos até imaginar, né? Muitos pensam como é que as pirâmides egípcias foram construídas. Né? E a gente imagina escravos puxando aquelas pedras enormes, né? Monumento enorme, né? Mas há o entendimento de que, como aquelas pirâmides foram feitas pelos atlantes, né? Dizem, né? Isso é explicado, que foram usados poderes de levitação. Então, aquelas pedras foram transformadas, foram transportadas através do efeito de levitação. Isso aí são ensinamentos da ciência iniciática e que não casa bem com a ciência comum nossa, a ciência acadêmica. Né? Muito bem. Daí a revolta dos seres, né? De todos os mestres a que a Marte se referia, referindo a HPB, né? Blavatsky. Daí a revolta de todos os mestres, de todos os seres, de todos os mestres a que a Marte se referia, diante de tamanhas injustiças. Foram elas que levaram o próprio Yeshua, de olhos fitos dos céus e pés calcando, o reino de Satã, reclamar por sua vez: Jesus, coja de víboras, quando me verei livre de ti? Então, agora, é claro que Jesus, veja bem, eu devo dizer mais uma coisa também importante, que é relacionada à magia. Né? Muitos dizem, dentro das religiões, que Jesus foi aprisionado, foi sacrificado, né? Ele foi como se ele pudesse ser preso. Agora, veja bem, Jesus não foi preso, ele se entregou, ele se sacrificou pela humanidade. Vamos deixar bem claro? Se Jesus não quisesse, ninguém poria a mão nele. Vamos deixar bem claro? Vamos deixar bem claro? Se Jesus não quisesse, ninguém poria a mão nele. Ele sairia voando, desapareceria, ninguém poria a mão nele. Puseram a mão nele porque ele permitiu. Ele permitiu porque ele estava a serviço do Pai Celestial. É isso? Aliás, você sabe que no Monte das Oliveiras, ele viu, Yeshua viu o que ele iria passar e falou para o Pai Celestial: afasta de mim esse cálice. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas depois, quando o Pai Celestial mostrou a grandeza da missão que ele foi destinada, então no Evangelho está dito isso. Né? Jesus falou assim: então, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Pronto. Então, Jesus não foi preso, não foi trancafiado numa prisão, não. Ele se deixou, ele se entregou para a humanidade. Novamente, se ele não quisesse, ninguém poria a mão nele. Aliás, no próprio Evangelho existe uma passagem do Evangelho em que os discípulos comentam esse fato com Jesus, e Jesus diz assim: olha o que Jesus fala no Evangelho: se eu quisesse, um exército de anjos viria aqui me atender. Ele falou isso.
Se eu quisesse, eu chamaria um exército de anjos e eles viriam aqui me proteger, me salvar de tudo isso. Né? Então, veja bem, então Jesus, ele não foi preso, ele se deu em sacrifício à humanidade. Isso é a grandeza de Jesus pelo seu amor, pelo seu semelhante e pela humanidade. Muito importante. Isso é muito importante a gente entender no processo da iniciação. A doação de Jesus para a humanidade. E a doação de todos os mestres, seguindo a lei universal, se doando por amor ao seu semelhante. Né? Muito bem. Em resumo, os milagres de hoje são feitos através da inteligência, pois ninguém anda atrás. Assim o comprovam as prodigiosas descobertas de Edison, Einstein, Madame Curie, Santos Dumont e outros tantos. E por isso estarmos em pleno domínio do desenvolvimento mental, como sabem todos os teósofos e ocultistas. É isso aí. Então, a própria ciência vai, através do seu desenvolvimento, vai entendendo que os milagres têm uma base científica, né? Tem uma base científica. Né? Então, um cientista que domina as coisas, né? A química, a física, aos olhos daquele que não entende, ele pode fazer milagres. Ele pode fazer milagres, né? Utilizando as bases da ciência científica, acadêmica. Né? Quanto mais ainda um adepto. Né? Então, isso aí é muito importante, esse entendimento. Né? Então, agora, é claro que a questão o domínio das forças da natureza, as forças do universo, só podem ser exercidas plenamente através da ação de um adepto. Aquele que, além de ele tem o domínio das forças da natureza, mas tem um compromisso com o Pai Celestial de realizar somente aquilo em benefício da humanidade. Então, veja bem que esse estudo da questão da magia é muito extenso, né? E tem uma enorme quantidade de ensinamentos que a gente deve ir tocando a pouco e pouco. Né? Muito bem. Então, vamos continuar agora, continuando, né? Já continuando essa questão do ocultismo e a questão do exercício das possibilidades da ciência, né? Nós podemos falar sobre o ocultismo comparado às artes ocultas. Podemos fazer esse estudo. Né? Então, temos aqui um preceito, né, dado por um grande pensador chamado Newton. Né? Ele escreveu o seguinte: tenho ouvido dizer, embora sem acreditar, que certas pessoas podiam, por meio de poderosos sortilégios mágicos, fazer curvar aos seus complexos destinos as leis da natureza. Veja bem, não é fazer curvar as leis da natureza. Quando um mago, exercendo a magia superior, ele não derruba as leis da natureza, ele usa as leis da natureza para realizar seus prodígios. Que nem Jesus. Jesus andou sobre o mar. Os discípulos estavam no seu barquinho, no seu barco, e caiu uma tempestade tremenda. Né? Jesus veio caminhando pelo mar. Jesus caminhava pelo mar, então ele tinha o poder da levitação. As pessoas entendiam que ele estava caminhando sobre o mar, mas ele estava levitando. Ele entra no barco, aquela tempestade tremenda, e ele levanta as mãos e a tempestade acalma. Então, as pessoas dizem que é um milagre. Não é um milagre, é uma magia. Magia. O que ele fez? Ele agiu sobre os elementares. Elementares são seres que estão dispersos na natureza. E são os elementares que fazem o desmoronamento, fazem também a proteção dos animais, dos vegetais, e produzem também maremotos, produzem vários movimentos nas marés, etc. Né? Então, Jesus, e tempestades também. E é claro que esses elementares estavam fazendo essa tempestade cair sobre o barco. E Jesus, então, acalmou os elementares. Acalmou os elementares. É claro que isso aí nada acontece por acaso. Né? A lei determinou, a lei qual o Pai Celestial determinou aquela tempestade através dos elementares para que Jesus demonstrasse a sua força, que chamaram de milagres.
mas não é domínio das forças naturais, domínio dos elementais. Aliás, os elementais são os elementais, os elementais, não é elementares, elementais. Os elementais, então, estão todo lugar da natureza existem elementais, inclusive no nosso corpo. O nosso corpo, nós temos elementais, no corpo físico denso, no astral, no vital, no mental, e assim, nós somos constituídos por elementais. E quando a gente faz o nosso desenvolvimento interior, nós também harmonizamos esses elementais. Veja bem que interessante, nós harmonizamos esses elementais. Então, na verdade, o nosso corpo é uma galáxia, é uma verdadeira galáxia. E no nosso processo de evolução, os elementais também vão evoluindo. Olha que interessante. A evolução é assim, um colabora com o outro. Nós vamos harmonizando esses elementais, né, que estão dentro de nós, né, e eles evoluem também, né? Então, evoluem com o nosso processo de desenvolvimento. Então vamos então ao estudo do ocultismo comparado às artes ocultas, né? Os ocultos. Então aqui, vamos ver o seguinte. Algumas cartas provocadas pelo artigo precedente, por aquilo que nós falamos, né, testemunham a profunda impressão causada por certos espíritos pelo ocultismo prático. Tais cartas concorrem grandemente para demonstrar e reforçar as duas seguintes conclusões. Duas conclusões que o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, nos aponta aqui. Primeiro, que existem mais homens cultos e distintos acreditando na existência do ocultismo e da magia. Duas coisas completamente diferentes uma da outra, do que possa julgar o materialismo contemporâneo. E segundo, que a maioria dos crentes, inclusive muitos teósofos, melhor dito, teosofistas, não possuem uma ideia perfeita sobre o ocultismo, confundindo-o com as ciências ocultas, em geral, compreendendo a magia negra. Então, esses são dois pontos, né, que o professor ressalta, né? Que existem muitos homens cultos distintos, acreditando na existência do ocultismo e da magia, né? E que a maioria dos crentes, né, não possui uma ideia perfeita sobre o ocultismo. É por isso. Isso aí, realmente, a maioria da humanidade não entende realmente essa questão, né? Essa relação que existe. Suas maneiras de interpretar os poderes que o ocultismo confere e os processos a empregar para os adquirir são tão diversos quanto fantasiosos. Fantasia, né? É a questão de chamar milagre. Milagre é fantasia. A mente humana na religião não consegue entender o papel da magia e chama de milagre. Aliás, eu devo dizer, o próprio Jesus, quando um determinado indivíduo estava morto, né? Estava morto e os parentes vieram pedir para que Jesus viesse lá, Lázaro, chegaram para Jesus e disseram assim, mestre, Lázaro morreu. E eles pediram para que Jesus fosse lá, se ele pudesse ressuscitar Lázaro. Então, está no Evangelho. Está no Evangelho. Jesus ouviu aquela súplica dos parentes do Lázaro e lhe falou assim, Lázaro não morreu, ele dorme. Ó, interessante. Então, no meu entendimento, isso não está em lugar nenhum, mas pelo meu entendimento, Lázaro sofreu um ataque. Entrou em estado de coma, sei lá, né? E Jesus foi lá e reverteu a situação dele, retornando à vida. Então, pelo sentido ocultista, é uma quebra da lei. Você tem um cadáver e alguém vem lá e fazer com que aquele cadáver reviva novamente, né? Isso não casa bem com o pensamento do karma, etc. Não casa bem, né? Morreu. Agora, é claro, eu acredito, e muitos acreditam nisso, né? E tem bases teosóficas para isso, né? Que Jesus fez com Lázaro retornasse à vida porque não estava num estado de... Deu um ataque nele, né? Um estado de coma, etc. Ele fez isso. Muito bem. Então, suas maneiras de interpretar... Então, repetindo aqui, as maneiras de interpretar os poderes, por muitos, confere e os processos a empregar para adquirir são tão diversos como fantasiosos, como dissemos. Alguns, para se considerarem um Zanoni, um grande entendido a esse respeito, julgam o suficiente que um mestre da arte lhes mostre o caminho. Outros julgam apenas necessário atravessar o canal de Suez e ir até a Índia para se transformarem num Roger Bacon, num Cagliostro ou num autêntico Saint-Germain.
A maioria, tomando como modelo um pensador famoso, Margrave, na sua eterna juventude, esquece ter sido a alma o preço que lhe foi imposto por esse privilégio de incessante renovação. É o preço que a alma tem que justificar perante a divindade, o processo de incessante renovação da sua consciência. Outros, continua o mestre, confundindo o ocultismo com feitiçaria pura e simples, querem fazer surgir das trevas, do Styx, através da terra que se abre, os pálidos fantasmas da região da luz, e diante de tão assombroso feito, logo se considera um adepto dos mais elevados. Tanto que o nosso mestre, para dar força a esse entendimento que ele tem, ele dá uma definição de ocultista. Se nós chegarmos para uma pessoa que não leu essas questões, os ensinamentos do mestre, de Blavatsky, etc., e perguntar para essa pessoa o que é um ocultista, pelo entendimento dela, mundano, ela vai dizer: o ocultismo é aquele que faz feitiçaria. Né? O ocultista é um feiticeiro, ele pratica feitiçaria, etc. Não é isso. Não é isso. Não é isso. O nosso mestre define o ocultista. Nosso mestre diz assim: ocultista é aquele que vive no futuro da sua raça. Olha só. Olha o que ele fala. Ocultista é aquele que vive no futuro da sua raça. Ou seja, ocultista é aquele que já vive num estado de adepto ou está caminhando para um estado de adeptado. Então, ele tem aquele domínio sobre a magia, as forças da natureza e produz a magia. É claro que o ocultista ele vai fazer a magia em benefício da humanidade, por amor. Não é verdade? A magia tem que ter essa característica do amor universal do Pai Celestial. Senão ela provoca intensos desajustes no indivíduo e um karma tremendo, né? Que ele tem que responder. Né? Logo, essa convicção a retirar de si o rótulo de magos negros para atirar sobre aqueles que desejam a vida, a força, arrancá-los do abismo, estão presentes, estão prestes a submergir. Né? Só fazendo um último comentário aqui sobre Paganini, o grande Paganini do violino. Né? Nicolau Paganini, tido como violinista do diabo, ele era tão bom. Ele é um violinista extraordinário, que o povo dizia que ele era um violinista do diabo, de maneira, uma coisa absurda, né? Nicolau Paganini, tido como violinista do diabo. As lendas afirmam que ele trazia no seu violino como cordas as tripas do seu mestre. Falso, não é isso. O nosso mestre diz que não tem nada, isso é mentira. A verdade é que Paganini era a personificação de um Gina ou Agartino. Paganini tinha nele justamente a projeção de um gênio, um Gina Agartino. Veja isso que interessante. Né? Por isso que ele era extraordinário. Né? Sua vida é mais complicada do que se pode imaginar, pois levou toda ela como Sócrates, Paganini. Levou a sua vida como Sócrates, vivendo para morrer, ou antes aprendendo a morrer. Dá-nos o direito de escrever, se vida tivermos até lá, uma obra do título A Reabilitação de Paganini. Então, veja bem, o nosso mestre fala que Paganini ele era aquela coisa assombrosa. Eu li que Paganini, uma vez, sabe o que ele fez? Pegou o violino, quebrou todas as cordas, só deixou uma corda. Ele quebrou, isso eu li uma vez. Ele quebrou, na frente, num auditório, ele quebrou todas as cordas, deixou uma só, e fez uma melodia maravilhosa com uma corda só. Veja só que interessante. Né? Podem procurar isso aí, faz parte da biografia de Paganini. Aliás, eu devo dizer também uma outra explicação a respeito dessa magia, né? Dos grandes ascensionados no universo, temos o Saint-Germain. O Saint-Germain é tido, o professor diz isso, né? Que o Saint-Germain tocava violino, e tão bem quanto Paganini. Na verdade, o Saint-Germain, ele tinha muitas qualidades, e uma das qualidades era tocar violino extremamente, maravilhosamente bem, no estilo de Paganini. Então, é claro que isso aí é dado por seres que estão em estado de elevação e tem aquela conjunção. Ou são dirigentes dos mundos
dos mundos internos, a exemplo da Agartha, ou então recebe as influências de Agartha, né, no seu dia a dia. Então, aí a gente vê que o assunto sobre magia é extremamente amplo e complexo, mas faz parte do estudo de quem entra na escola iniciática para obter esses conhecimentos e transformar a sua vida. Então, qualquer um na vida pode fazer magia, desde que entre num processo de evolução, não é verdade? E tenha condições de utilizar as forças da natureza, mas tudo dentro de uma conexão com o Pai Celestial. Isso é importante, tem que ter conexão com o Pai Celestial para realizar a magia de maneira sublime, amorosa, universal. Muito bem, eu vou terminando por aqui, passo a palavra para o nosso irmão Carlos, né? E para que abrindo as perguntas para todos aqueles que estão dúvidas, perguntas, afirmações, estamos aí à disposição para conversar. Muito bom, professor. O senhor traz esse assunto de magia, e magia é uma coisa tão ampla, né, professor? E eu acho que magia teve uma conotação meia, como se diz, meia pejorativa por causa das magias negras, das bruxarias e tudo mais. Mas magia é uma coisa assim fantástica, né, professor? No sentido de alquimia, de transformar algo em Exatamente. algo numa coisa melhor, não é isso, professor? Uma transformação. Tem mais um detalhe, por exemplo, a hipnose. A hipnose, eu não posso dizer que é uma magia, é uma técnica que o indivíduo tem, que ele entra no inconsciente do indivíduo e faz uma série de trabalhos, né? E, aliás, existe até hoje a medicina, uma parte da medicina que usa a hipnose, né? Agora, o nosso mestre ele dizia que era errado utilizar a hipnose de maneira não adequada. É verdade? Então, não é bom a pessoa hipnotizar uma pessoa e dar um show no teatro, fazer aquelas demonstrações, não leva a nada. A hipnose é bom para curar pessoas, né? Isso aliás, a hipnose também é usada para fazer regressão. Né? A gente tem registro disso, né? Um hipnotizador ele pode regredir uma pessoa, é isso, e fazê-la relembrar de vidas passadas, não é verdade? Então, isso tem vários trabalhos a esse respeito, ela fazer uma regressão. E com essa regressão, o próprio terapeuta ele pode descobrir muitas coisas, né? E trazer a cura para a pessoa, evidentemente, de maneira correta, né? Eu até ia falar algo, isso aí, eu ia falar algo que agora me escapou, né? Sobre a hipnose, né? Mas é isso aí. Eu já vou lembrar, já eu ia falar. É do Rudolf Steiner, professor? Rudolf Steiner. Carlos, exatamente. É bom ter gente que sabe das coisas. Rudolf Steiner. Olha só, existe uma situação que o nosso mestre chama de cone sombrio da Lua. É assim, cone sombrio da Lua. Aliás, isso aí é relatado por um famoso escritor, né? Ele fala sobre o cone sombrio da Lua, mas com outros nomes. Né? Então, o indivíduo que não se comporta direito, comete erros e atitudes não corretas, ele sofre, tem a possibilidade de cair no cone sombrio da Lua. E vai caindo, vai perdendo dimensões até chegar nas 0 dimensões. Aí é enviado para a Lua. Por que cone sombrio da Lua? Porque a consciência do indivíduo vai se decompondo, vai perdendo dimensões e é enviado para o cone sombrio da Lua. Né? Então, é por isso que disse o seguinte: tudo que a própria HPB classificava a Lua atualmente como um lixo do solar, do sistema solar. Era um lixo do sistema solar. Tudo que tinha que ser rejeitado no processo de evolução aqui da Terra é jogado na Lua. Agora, nada se perde, nada se cria, nada se perde. Eu não tenho ideia do que o terceiro senhor faz a transformação daquilo que cai na Lua e transforma em outras coisas. Eu não sei, não tenho a menor ideia do que seja, né? Mas é assim que acontece. Então, o Rudolf Steiner, o que aconteceu? Ele produziu algo que ele não devia ter feito. O nosso mestre falou isso. Ele usava o seu poder de hipnose para conseguir dinheiro para o seu trabalho. Isso.
ele conversava com as pessoas de dinheiro, ia assim, conversando, ia sugerindo, ia envolvendo as pessoas hipnoticamente, né? A sugestão, né? E a pessoa acabava dando dinheiro para ele. Por isso, o nosso mestre diz que o Rudolf Steiner ele foi submetido karmicamente, a uma questão muito delicada. Ele foi jogado no cone sombrio da Lua, né? Justamente porque ele cometeu algo que ele não devia ter feito. Mas o nosso mestre conta que o nosso mestre ajudou a trazer o Rudolf Steiner para o nosso ambiente. O nosso mestre agiu para trazer esse cidadão, esse ser, para a nossa vivência humana. Por quê? Por um motivo muito simples. Rudolf Steiner adquiriu dinheiro e usava na obra. Ele nunca usou um centavo, numa moedinha, para seu próprio benefício. Olha só, a honestidade. A honestidade de Rudolf Steiner. Ele obtinha dinheiro, mas ele usava para auxiliar o seu trabalho para a evolução da humanidade. Mas ele não deveria ter feito isso, veja bem. Mesmo assim, olha só, mesmo fazendo bem, a pessoa não pode usar uma capacidade hipnótica ou sugestão, para levar o indivíduo a fazer qualquer coisa. Sabe por quê? Muito simples. Ele está invadindo o livre-arbítrio da pessoa. Não pode. Nós não temos o direito de invadir o livre-arbítrio das pessoas. As pessoas têm que fazer aquilo que elas querem fazer e respondem exatamente por aquilo. E ele sugeria as pessoas para lhe darem dinheiro, mas ele usava o dinheiro para causas nobres. Ele nunca usou uma moedinha para o seu... Isso foi justamente o fato que o nosso mestre disse, que ele foi retirado do cone sombrio da Lua porque houve um equilíbrio, né, dessas coisas, né? E ele foi... esse processo do cone sombrio da Lua não teve andamento porque ele foi retirado, porque o dinheiro que ele usava é para uma finalidade nobre. Então, é isso aí. Então, a gente vê como é sério a coisa, né? Agora, quem utiliza o processo de sugestão, hipnose, para tirar vantagem, ele vai responder por isso. Vai responder por isso. Inevitavelmente, através da lei do karma. Muito bom, professor. Gilberto, você tem alguma colocação a fazer? Carlos, vamos lá. Bom, o pessoal está participando por aí, aqui o pedido, né? Isso. Para o pessoal compartilhar aí o nosso conteúdo. Manda aí para o pessoal, para as pessoas que gostam desse material, né? Desse assunto. Manda aí para os amigos, as pessoas que gostam, que ajudam a ter a relevância do nosso conteúdo. E aproveita e curte, né, ali embaixo aqui no vídeo. Nos ajuda bastante quando você curte dá o joinha, né, dá o like ali no YouTube. Ele considera relevante quando há uma interação no conteúdo que está sendo exibido. Então, para nós, nos ajuda bastante a divulgação aqui do nosso material. E se você não for inscrito no canal, inscreva-se ali, aperta ali o sininho das notificações para receber uma nova informação sempre que tiver alguma atividade nova aqui no canal. Lembrando que hoje é o programa de número 191. Então, temos aí bastante material que indica como fonte de pesquisa, né? Estão começando no começo do ano, tem várias unidades, né, físicas da eubiose, iniciando as turmas do Peregrino. Para aqueles que estão começando, é muito interessante, ajuda bastante com os temas, com os assuntos. Então, você já vai chegar mais ou menos sabendo do que a linguagem, né, os temas que falam, que conversam. Claro que aqui é das aulas, né? Mas os temas são... Aqui a gente faz tópicos, né? São temas correlatos
das aulas que tem os estudos da eubiose, por isso que nós indicamos, e sempre aqui os temas têm aí uma abordagem exclusiva do professor Walter, por isso que tem bastante como base assim, de pesquisa, e ajuda bastante quem se utiliza desse material, acaba tendo uma performance muito boa, inclusive nos estudos, seja nos estudos presenciais, né? Ou também no online, porque algumas cidades não têm, as pessoas não têm a possibilidade de fazer o curso presencial ou fica muito longe, então pode fazer aí online, tanto para aquele que está fazendo online ou presencial. Fica aí a nossa dica, e é isso. Hoje o programa 91, só para lembrar, então, bastante, todos esses programas do projeto Iniciação, os 191 programas, contando com o de hoje, de iniciação. Então, tem muito material, tem muita informação, vale a pena dar uma olhadinha. Bom, é isso, Carlos. Era o meu... Ok, muito bom. Carlos, eu quero dizer mais um comentário aqui. Agora, é claro que a pessoa entra no site da eubiose e vai encontrar lá sobre todos os departamentos. Eu, particularmente, tenho alguma notícia aqui do departamento da Moca, né? Isso. Em fevereiro vai começar o... Eu não tenho a data específica, é no início da Moca, de fevereiro. Eu vou confirmar. Lá no próximo programa eu vou fazer aqui a divulgação específica, né? Mas quem quiser ligar para a Moca, né, pode ligar. Ou para os departamentos aqui de São Paulo, né? Cada um tem vários departamentos aqui em São Paulo, pode ligar, mas especificamente eu digo que a Moca vai começar em fevereiro, né? Quem quiser ligar pelo site, né, já liga para lá e marca faz a sua inscrição, né, do curso Peregrino. Ok. Mas eu vou divulgar, professor, eu vou fazer contato com o administrador da Moca e ele manda para a gente o folder para a gente estar divulgando. Então tá bom. Na semana que vem eu já vou fazer a divulgação. Isso, e o Departamento de Santana começa em março. Isso. São Paulo tem 4 departamentos, né? Então a pessoa escolhe o departamento mais próximo da sua residência, né? Isso. Mas, então, quem mora nas mediações da Moca é mais fácil, fica mais fácil. Mas tem outros departamentos, Sumaré, Santana, né? E assim por diante. Tem lá aquela outra lá de... Sumaré, Aclimação, que é a Lacerda, né? Então Santana e Zona Leste, que é a Moca. Não, e tem na outra, na Lacerda Franco. Isso, Lacerda Franco Aclimação. São 4 departamentos em São Paulo. Isso. O Guazelli, Jesus era a própria escola, por qual motivo somos da SBE? Não, veja bem, olha, Jesus foi um mestre. Através da história da humanidade, os mestres vêm e trazem o conhecimento, são veículos. Então, nós tivemos Krishna, veículo da divindade, Buda, veículo da divindade, Jesus, veículo da divindade. O nosso mestre foi veículo da divindade, Blavatsky foi veículo da divindade, né? O próximo, o criador do espiritismo, né? O criador do espiritismo também fez o Allan Kardec, né? Allan Kardec, isso. Fez um serviço pela divindade também, né? Então, não tem essa questão. Na verdade é o seguinte, à medida que nós vamos evoluindo, nós nos libertamos dos nomes e ficamos nas ideias. É isso. Na verdade, se eu comparar Krishna, Jesus, eles falam da mesma forma, mas com um jeito diferente de falar, em épocas diferentes. Eles falam, o meu conteúdo é o mesmo, mas eles falam, como o professor fala, tônicas diferentes. Então, Krishna tinha uma tônica específica para a época, Buda tinha outra tônica para a sua região, Jesus tinha outra tônica justamente para aqueles que seguiam a Bíblia, a HPB teve outra tônica, então cada um tem o seu nível evolutivo, a sua função, mas todos são, evidentemente, veículos da consciência suprema, né? Tanto que eu até quero fazer um comentário que fala sobre Avatara, né? Avatara
significa descida da lei. Descida da lei. No tempo de Atlântida, os escritos dizem que os deuses viviam com os homens na face da Terra. Ou seja, os seres angelicais, os seres de enorme evolução espiritual dos mundos, viviam na face da Terra com os seres humanos. Mas com a queda Atlântida, eles foram para baixo. Formaram-se, então, os mundos subterrâneos. Então, houve uma separação. Mas Deus, a lei cósmica, para não deixar o homem órfão, foi, então, criado a Avatara, descida da lei. Então, a gente vê na literatura, diz assim que Krishna foi um avatar, Jesus foi outro avatar, e, né, Buda foi um avatar. Não é verdade. Eles não foram avataras, eles foram veículos avatares, vamos dizer assim. Avatara não é uma pessoa. Vamos dizer, avatara não é uma pessoa. Existe o veículo avatárico. Avatar é a descida da lei. Desce. Então, o Krishna foi veículo de avatar da lei, Buda também, Jesus. Então, quando a gente faz a iniciação, tudo isso se funde num só panorama, não é verdade? Então, na verdade, quando o indivíduo faz a sua iniciação, ele não diz mais que é cristão, budista, não tem sentido isso, não é verdade? Não estou dizendo que é errado. A pessoa pode ser cristão, pode ser budista, pode ser lamaísta, o que quer que seja. Mas, na medida que ela vai evoluindo, isso tudo vai se fechando num só cenário. Não é verdade? Então, ela vai entender isso de maneira universal. Todos falando o mesmo assunto com tônicas diferentes. Não é verdade? Então, é evidentemente que no curso da evolução humana as religiões vão sumir. Não é bem que as religiões vão sumir. Todos vão entender que esses mestres das religiões fundem-se num só panorama, numa só consciência. Então, para que ter uma religião? O importante é ter uma consciência superior, não é verdade? E a religião é apenas, esses mestres foram apenas veículos específicos para determinadas épocas. Que nem o Maitreya, né? Agora nós estamos no terceiro milênio, o nosso mestre afirma que a era de Maitreya começou no dia 2000, em 2005. Lá o mestre fez uma previsão, né? Na década de 40, ele disse: a era de Maitreya começará no ano 2005 e vai até o ano 3005. Depois começa um outro período, né? Então, Maitreya, Avatara Maitreya, ou seja, a consciência de Maitreya, que é do primeiro trono, ela desce, e os veículos têm que achar-se dispostos para trazer esse conhecimento para a face da Terra. Não é verdade? Então, a gente pergunta assim, muitos dizem assim, o Maitreya vai aparecer em algum lugar, vai se reencarnar. Não é possível. Primeiro, Maitreya não pode encarnar. Vamos dizer, Maitreya é um ser de primeiro trono, de Brahma. A origem dele é Brahma. Ele não pode incorporar num corpo físico. Por quê? Porque não existe um corpo físico que suporte a energia de Maitreya. Não pode. Então, essa Avatara Maitreya significa a descida dessa consciência de Maitreya, através de tulcos, vai diminuindo essa capacidade, essa vibração, até que chega no nível humano, as pessoas podem perceber intuitivamente, através do mental superior, a presença dessa essência de Maitreya. Então, nós, na verdade, devemos ser veículos de Maitreya. A questão não é encontrar Maitreya, não é questão de Maitreya. O Maitreya está ali. Não é assim. Maitreya está no primeiro trono. Né? Mas o que nós devemos ser é veículos de Maitreya. Isso é importante. Devemos ser veículos de Maitreya. Essa é a nossa missão. Né? Muito bom, professor. Ele também coloca o seguinte: qual a força de São Paulo, discípulo, tem para a cidade? Qual a relação? Bom, veja bem. São Paulo, né? São Paulo, veja bem. Por que São Paulo foi fundado no dia 25 de janeiro? O professor Henrique de Souza fala assim: nada acontece por acaso. Os fundadores de São Paulo fundaram São Paulo no dia 25 de janeiro. Por quê? Porque o processo de conversão de Paulo deu-se no dia 25 de janeiro. Não, estipulou-se, claro que não existia o calendário naquela época nosso, né? Não existia o calendário
juliano, inicialmente, né? Existia o calendário juliano, nós temos agora o gregoriano, né? Nem o juliano existia, né? No tempo de Cristo, né? Mas a religião católica escolheu o dia 25 de janeiro como sendo o dia da conversão de Paulo. E São Paulo, justamente, tem esse nome, justamente foi fundado no dia da conversão de Paulo, Paulo de Tarso. Essa é a explicação. É claro que os fundadores da cidade não fizeram isso por acaso, né? Os fundadores de São Paulo, eles vieram com a missão de fundar São Paulo. Missão de lei para fundar São Paulo. Então, foi determinado para eles essa data, 25 de janeiro, justamente por uma questão de ligação de São Paulo com a sua conversão. Muito bom, professor. Ele também coloca o seguinte: transformar escandas em nidanas seria construída através do não julgamento? Não. Transformar nidanas em escandas. É o contrário. É o contrário. Nidana é o aspecto negativo. É a parte negativa, involutiva nossa. A escanda é do futuro. Nós temos nidanas. Essas nidanas vêm desde a Lua, porque nós somos todos da Lua. Vamos fazer o seguinte: nós, seres humanos, de onde viemos? Viemos da Lua. Né? Tudo que tem veio da Lua. Né? A nossa consciência veio da Lua. Nós éramos, no tempo da Lua, animais lunares. Não todos os animais lunares. Eram 4 espécies de animais mais desenvolvidos que se transformou nas 4 tipos de seres humanos que nós temos aqui. Não é verdade? Então, nós trazemos essas nidanas da Lua. E muitos continuam assim. A grande maioria da humanidade tem comportamento lunar. Olha só. A grande quantidade, parte da humanidade, tem um comportamento lunar. Mas ele tem que ter um comportamento solar. Tem que partir da Lua para o Sol. Ou seja, transformar nidanas em escandas. Uma coisa importante, não é eliminar escandas. A pessoa diz assim, eu vou eliminar as escandas. Não é eliminar, é transformar. Esse princípio básico da química, né, que é universal. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, nós temos que pegar as nidanas. A nidana em nós é matéria-prima. Olha só, um exemplo típico. As nidanas em nós é a nossa matéria-prima. A gente tem que pegar essa matéria-prima, burilar, transformar em escandas. Na verdade, isso é um processo de transformação. É um processo de transformação espiritual. Então, é isso que eu queria falar para Então, transformar nidanas em escandas seria construído através do não julgamento. Não, o julgamento existe. Existem julgamentos periódicos na humanidade. Sempre houve isso, né? Julgamentos. O último julgamento, conforme o nosso mestre nos ensinou, aconteceu em 1935, julgamento da humanidade. Todos aqueles que nasceram até 1935 já estão julgados. Tem uma explicação. Só que o fechamento do julgamento não foi feito em 1935, foi feito em 1956. 1956 menos 1935 dá 21. Então, aqueles que nasceram em 1935, lá no último segundo do ano, eles estavam começando a viver ali. Então, não foram julgados porque não estavam na maioridade. Então, nosso mestre diz, a lei deixou completar 21 anos para completar o julgamento. Então, aqueles que nasceram até... exemplificando, aqueles que nasceram até 1935 com mais de 21 anos já foram julgados. Aqueles que não foram julgados justamente em 1956. Então, esse é o julgamento. O final do julgamento humano foi em 1956, conforme ensina o nosso mestre. Agora, o julgamento, não existe um julgamento só. Existem vários julgamentos através da história. Agora, na época da Era de Maitreya, está havendo julgamento. Está havendo julgamento. Eu não estou inventando. Eu estou falando aquilo que o mestre falou, e muita gente, o Espiritismo fala isso também. Que, veja bem, o nosso mestre diz assim,
Aqueles que não estiverem preparados para a nova civilização não reencarnam mais na Terra. Nosso mestre diz, reencarnarão em globos obscuros, em planetas mais primitivos. O Espiritismo também fala isso, né? A Terra deixa de ser um planeta de expiação para ser um planeta de regeneração. Tudo bem? Olha o que o Espiritismo fala. A Terra, isso aí deve ter vindo dos trabalhos aí de mediúnico, do nosso querido, que fez um trabalho extraordinário, né? Então, a Terra vai ser promovida para uma quinta dimensão. Aqueles que estiverem preparados vão para outro planeta para reiniciar a sua evolução e se regenerar. Agora, é tudo feito através do amor e do perdão. O julgamento universal que a divindade faz age através do amor e do perdão. Veja bem, Deus perdoa sempre. E Deus não pune nem castiga. Vamos deixar bem claro? Deus não pune nem castiga. As religiões dizem assim, o sujeito é condenado ao inferno e vai queimar eternamente. Mentira, isso não existe. Isso não existe. Ninguém vai ficar no inferno para a eternidade. Isso é mentira. Deus julga, Deus não pune nem castiga. Deus dá oportunidade, sempre. Sempre. Então, aquele que não está adequado para o momento evolutivo, reencarna em outros planetas e vai fazer a sua evolução. Agora, quem vai, eu não sei quem vai. Eu mesmo não sei para onde é que eu vou. Eu estou à espera, Deus que vai definir isso. Ninguém pode dizer assim, eu vou passar, eu vou para lá, eu vou para cá. Não, quem sabe é Deus. Porque é Deus que sabe o nosso karma. Né? Todo mundo tem o seu karma, mas Deus, a lei é justa e perfeita. Nada, olha, existe justiça na face da terra? Existe a justiça de Deus. Vamos deixar bem claro? Existe justiça na face da terra? Existe a justiça de Deus. E essa não falha. A justiça de Deus não falha. Mas a justiça de Deus é executada com amor e perdão. É justamente isso. A justiça de Deus dá sempre a oportunidade para o indivíduo se regenerar, se recompor e continuar a sua caminhada, como Jesus falou, até atingir a casa do Pai. A volta à casa do Pai. Muito bom, professor. Ele continua aqui com uma outra pergunta. Ele coloca o seguinte: HPB teve que falhar nos Estados Unidos para surgir o senhor Maitreya aqui no Brasil? Não, veja bem, vamos dizer o seguinte, olha. Eu quero entrar em outro detalhe. A HPB, que estava nos Estados Unidos, não era a verdadeira HPB, era um tuco da HPB. A verdadeira HPB foi retida na Itália, na Batalha de Mentana. Ela lutou ao lado de Garibaldi, justamente para fazer a reunificação contra o poder papal, que fazia o... Então, ela lutou. E foi ferida, lanceada e jogada numa cova comum. Mas os adeptos vieram, tiraram o HPB de lá, deram a recuperação para ela. Não me pergunte como é, porque isso aí só os adeptos, os seres superiores sabem, né? Mas a verdade é que ela continuou seu caminho nos mundos internos e um tuco dela foi que justamente é a HPB que foi para os Estados Unidos. Então, nasceu a verdadeira HPB até Mentana, a Batalha de Mentana. A partir da Batalha de Mentana foi um tuco dela que foi para os Estados Unidos. Agora eu quero dizer o seguinte, a HPB não falhou. Vamos dizer assim, Jesus não falhou. Quem falhou? O ser humano. A HPB não falhou. Quem falhou? O ser humano. Quem falha é o ser humano. A HPB foi impecável. Jesus foi impecável. Ela fez exatamente o que tinha que fazer, conforme a lei do Pai Celestial. A HPB também foi impecável. Na verdade, fez tudo como tinha que fazer. Mas ela não falhou. Quem falhou foi o ser humano. Perseguiram a HPB. Ela foi. Só não crucificaram porque não era o tempo de fazer crucificação. Mas ela foi crucificada moralmente. Eu não vou contar para vocês aqui, porque é muito pesado. Muito pesado o que eu tenho para contar. Vocês podem ler. Ela foi crucificada moralmente. Então chegou um momento que ela não pôde mais. Ela não tinha mais condições de permanecer. Não tinha. Agora, nada acontece por acaso. Vamos dizer, ela voltou para a Índia, né? E começou o processo da Sociedade Teosófica na Índia, que se espalhou pelo mundo inteiro, né?
Mas aí ficou o processo de evolução da América ficou residindo na América do Norte. Aí entra 1956. Olha, nada acontece por acaso, hein? 1956, julgamento final da humanidade. Sabe o que aconteceu em 1956? Tudo aquilo que tinha nos Estados Unidos, nos mundos internos, para fazer o processo de evolução da sexta raça-mãe, veio para o Brasil. E onde está? Justamente no sistema do norte, né? No sistema, no quinto sistema, né? Do norte, né? De Goiás, né? Então, tudo veio para o Brasil. Nada acontece por acaso. Então, tudo que tinha de fazer nos Estados Unidos veio para o Brasil. Porque os Estados Unidos, não os Estados Unidos, a sociedade daquela época não deu suporte para isso, né? Inclusive, somando a esses problemas, tiveram as explosões atômicas. Não é isso? Os Estados Unidos, por uma questão, eu não vou criticar isso aí, né? Isso aí só a lei sabe, né? Começaram a fazer as bombas atômicas. E eles explodiam bombas atômicas no subsolo, para não contaminar a atmosfera, né? Inicialmente, eles começaram a fazer explosões no Pacífico, né? Biquíni, né? Subiram com várias ilhas, né? Faziam explosões no Pacífico, né? Mas os Estados Unidos resolveu fazer explosões debaixo da terra, dizendo que a radioatividade ia ficar lá e não ia prejudicar ninguém. Mas não. Explosão no fundo da Terra atômica destrói mundos internos. A explosão atômica é uma explosão que está dentro do quadro cósmico, né? Que o homem utiliza para fins maléficos, né? A explosão atômica quase destruiu um mundo hiperfísico, lá subterrâneo, nos Estados Unidos. Então, a lei decidiu transferir tudo para o Brasil. Então, foi esse o processo. A transferência para o Brasil. Agora, a lei sabe o que faz. Mas eu quero dizer o seguinte, a HPB não falhou. Ela fez tudo direitinho. Muito bom, professor. Ele coloca o seguinte também, sofrimento é uma ideia não compreendida? Sofrimento é uma ideia não compreendida. Eu vou dar um exemplo. A maioria dos seres humanos dizem assim, eu sofro porque alguém me faz sofrer. É isso que me faz. Não é verdade? Todo mundo, a maioria da humanidade, né? Vamos dizer assim, 80% da humanidade, 20% tem uma ideia diferente. 80% diz assim, não, quem me faz sofrer é o outro, né? Então ele culpa fulano, ciclano, sistema tal, mas não é verdade. O sofrimento vem dentro do indivíduo. O sofrimento parte do quê? Da ignorância. Buda falou isso. O que gera o sofrimento é a ignorância. O que gera o sofrimento não é o outro, não é ninguém que faz a gente sofrer. O sofrimento é originado dentro de nós mesmos pela ignorância. Buda falou, quando o indivíduo torna-se um sábio, o que acontece? Ele elimina o sofrimento. Ele deixa de sofrer, para de sofrer. Por quê? Ele tira a ignorância e coloca a sabedoria. Então, o que vai eliminar o sofrimento do mundo não são as reformas, as transformações e as guerras, isso é tudo bobagem. O que vai eliminar o sofrimento do mundo é a iluminação do ser humano, o autoconhecimento. Então, cada um tem que eliminar o sofrimento dentro de si mesmo. Essa é a grande característica do sofrimento, que as pessoas não entendem. Muito bom. Ele coloca o seguinte também, professor. Os elementais estão em Nova Chavantina agora? Os elementais estão em todo lugar, todo lugar. O elemental faz parte da nossa natureza. Você vê uma árvore, vê um animal, está cheio de elementais. Elemental é o que não falta na Terra. O elemental está no mineral, está no vegetal, está no animal, está no ser humano. As montanhas, né? A neve, os mares, os rios, são cheios de elementais. Os bichinhos do mar, os peixes, né? Cheios de elementais. Além disso, os elementais, eles têm uma relação muito grande com o processo de crescimento das coisas, né? Do crescimento das árvores, do crescimento. Eles produzem e têm a função de suportar, de alimentar esse processo de crescimento das plantas, dos animais, etc. Então, uma outra importância, nós nascemos do útero da nossa mãe, não é verdade? Mas quando nós nascemos, os elementais estão presentes. Quando há fecundação,
o espermatozoide fecunda o óvulo, são os elementais que fazem a fecundação. Na verdade, a gente diz assim, não, vem um monte de espermatozoide e fecunda. Não é assim. Um monte de espermatozoide vem e fecunda um óvulo. Não é assim. Aquilo tudo é feito por elementais. Tudo isso baseado na lei do karma. Eles agem de acordo com a lei do karma. Veja bem. E também o nascimento é feito pelos elementais. O desencarne também. O desencarne é feito por elementais. Eu tive conhecimento de uma pessoa, que eu não vou dizer quem é, uma pessoa que faleceu, e me contaram que no momento do falecimento ela estava assim, fechando os olhos para falecer, e ela falou para as pessoas junto dela, olha, o quarto está cheio de crianças. Ele falou assim, o quarto está cheio de crianças. Eram elementais. Os elementais vinham ali para quê? Para cortar a sua ligação com o corpo físico, libertar, levá-lo para o seu destino. Assim como a fecundação é feita por elementais. Tudo feito por elementais. Assim como o nosso corpo também está... Nós temos elementais, uma enorme quantidade de elementais no nosso corpo, que produzem o nosso processo de digestão, todos os elementais fazem parte, nada acontece por acaso. E esses elementais, eles sofrem, passam pelo processo de evolução através da nossa consciência também. Nós ajudamos esses elementais a evoluírem e se transformarem em seres mais evoluídos. O elemental não tem consciência. O elemental não tem consciência. Mas eles agem direitinho com a lei da natureza, mas não tem consciência. O elemental é um estágio anterior ao mineral. Olha que interessante. O elemental, quando ele evolui, ele passa para o mineral, depois para o vegetal, e assim até surgir a consciência humana. Então, isso é algo muito complexo, todo esse processo. Né? Então, os elementais estão em tudo. Tudo está cheio de elementais. E são eles que regem o processo os ventos que sopram, as tempestades, a chuva, o sol, o mar, né? o que acontece no mar, o tsunami, produzido por elementais, mas isso tudo baseado em ação da lei, do karma, etc. Tudo baseado na lei. Nada acontece, veja bem, nada acontece por acaso. Os elementais apenas são veículos para o cumprimento da lei cósmica que produz a evolução dos seres humanos, de tudo que existe na Terra e no universo. Muito bom, professor. Bom, deixa eu ver. A última colocação, que a gente já está meio atrasado aqui. O professor ele coloca o seguinte: a medicina serve para a última tentativa do religare? A medicina ela está evoluindo, né? Antigamente não tinha. A medicina primitiva, né? O que tinha muito no processo de cura era o processo de magia, né? No Egito já existia, na Índia, processo de magia para curar as pessoas. Mas a medicina, então, como a de Hipócrates, né? Da Grécia, né? Ela começou a ter uma fundação e ela está evoluindo, né? Está evoluindo, né? Mas a medicina, ela vai atingindo um ponto que ela vai se tornar, ela vai se unir com esse conhecimento iniciático, não é verdade? No futuro, ela vai se unir com esse conhecimento iniciático. Né? Então, você pode ver que sempre é um princípio meio constrangedor, né? No início, muitas práticas na medicina não são aceitas. Muitas práticas curativas não são aceitas pela medicina, né? Então, depois, com o tempo, são incorporadas na medicina. Né? Então, é muito importante. Essa evolução da medicina com relação a um estado evolutivo da humanidade em direção a um novo processo social e humano. Né? Bom, professor, eu vou precisar finalizar por causa do horário. Desculpe, eu nem percebi que o tempo passou assim tão rápido, viu, professor? Eu estou achando fantástico as suas colocações nessa nossa volta aqui em 2026. Eu vou ser breve. Eu só quero falar sobre o espaço Shakti Vaera. Deixa eu só dar uma coisa. Quer ver um exemplo típico que eu vou finalizar? Acupuntura. Quando apareceu a acupuntura no Brasil,
a medicina classificava como charlatanismo. Pronto. Agora, não, os médicos fazem acupuntura. Vê como evolui? Porque a acupuntura não é algo que surgiu por acaso, ela vem da Índia, vem da China, sei lá, aquelas práticas antigas. E a acupuntura ela age no plano vital. Aqui, os meridianos da acupuntura, aquelas aplicações que se faz na acupuntura, não é no corpo físico, é diretamente aplicado no corpo vital. Então, a acupuntura tem uma capacidade de curar pessoas e trazer uma nova dimensão para o funcionamento do corpo extraordinário. E hoje a medicina adota como um dos pontos de procedimento curativo da medicina é a acupuntura. Você vê como mudou? E assim por dentro. Então, eu digo medicina, eu digo ciência. A ciência vai incorporando aquilo que no início a ciência rejeita, mas depois, com o tempo, ela vai vendo que funciona, e assim e vai. Foi uma hipnose também, né? A hipnose antigamente devia ser algo para a medicina naquela época como feitiçaria, né? Hoje não, existem terapeutas que usam a hipnose e têm grande sucesso nos seus trabalhos, né, de terapia, né? Então, assim, a ciência vai evoluindo e cada vez mais ela vai se encontrando com a ciência cósmica, né? Muito bom, professor. Dando continuidade aos meus recados, eu quero falar sobre o Espaço Shakti Nova Era, um centro de terapias holística, e tem a sua matriz na cidade de São Lourenço, sul de Minas Gerais. O endereço está aí. Quem estiver passando por São Lourenço, faça uma visita. É na Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Para mais informações, pode usar o telefone, também via WhatsApp, prefixo 35 de São Lourenço, e o número é 997566874. Endereço no Instagram, @ShaktiNovaEra. Lembrando que tem filial no Departamento da Eubiose de Brasília, no Departamento da Eubiose de Juiz de Fora, e 2 endereços em São Paulo, Departamento da Eubiose de Santana e também do Sumaré. Lembrando que o canal Conexão, todo sábado, às 20h40, tem o seu projeto de iniciação. E hoje nós estamos no número 191, com o professor Walter Teixeira de Andrade e seus colunas Gilberto Catira e Carlos Nascimento. Todo sábado, às 20h40, com muitos assuntos iniciáticos. Muito bom, né, professor? Que eu até esqueço do horário. Me perdi no horário, pessoal. Posso falar mais uma coisa? Eu falei da acupuntura, né? Que é assim. Uma outra questão que não era aceita pela medicina era a homeopatia. Recusado. Não, isso aí... Eu fiz curso de farmácia. Eu não tive aula de homeopatia. Década de 60, não tive aula de homeopatia. Porque a ciência não aceitava. Agora existem farmácias que são conduzidas por formação que fazem, eles formulam produtos homeopáticos. E a homeopatia é considerada pela medicina como um veículo muito bom de terapêutico, né? Então, foi incorporado. Então, hoje existe médico acupunturista, homeopata, etc., né? O que não era... Então, é evolução. A medicina vai evoluindo, né? A medicina não, a ciência vai evoluindo e vai compreendendo as coisas como elas são. Muito bom, professor. Parabéns, viu? Foi muito bom os conhecimentos debatidos hoje. Então, eu quero ir finalizando, desejando boa noite a todos, né, principalmente ao professor Walter, pelo conhecimento que ele trouxe hoje no projeto de iniciação 191. Boa noite a todos que participaram. E lembrando, o vídeo fica gravado durante a semana, vocês podem entrar no YouTube, Conexão 3005, e assistir o programa. Pessoal, bom final de sábado, bom domingo e até o nosso próximo encontro sábado que vem. Boa noite. É com você, Gilberto. É isso aí, pessoal. Um bom restante de sábado para todo mundo. Assim, um ótimo domingo. E nos vemos no próximo programa. Até lá. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que nos deram a honra e a felicidade de estarem presentes aqui no nosso encontro. E voltamos agora, dia 31 de janeiro estaremos aqui novamente, né? E luz, paz e amor para todos e fiquem todos com Deus.